É possível ser ético no mundo contemporâneo? A sociedade contemporânea traz uma série de desafios relacionados aos dilemas morais, aos dramas que a população vivencia na vida cotidiana, fazendo muitas vezes com que os indivíduos eles sobrevivam com muito menos do que eles necessitariam para garantir as necessidades mais básicas de existência. E será que ainda é possível falar em uma sociedade ética? Bem, uma das perspectivas que é importante apreender nessa discussão é que a nossa sociedade ela está em constante processo de construção e de reconstrução. A sociedade e, consequentemente, nós, indivíduos, nós não somos seres inertes, estanques no tempo, parados, fixados. Pelo contrário, nós estamos constantemente nos inovando, nos transformando. O mesmo vale para pensar toda a ordem de fenômenos existentes na vida social. Então, prova disso é que se nós olharmos para a nossa realidade existente hoje na nossa sociedade, nós vamos encontrar um cenário muito diferente do cenário de 100, 200, 600, 2000 anos atrás. Então, isso é fruto do processo de transformação. Com isso, sempre que nós apreendemos essa dimensão da sociedade em constante processo de mudança, conseguimos entender que não há nada que não seja passível de transformação, portanto, de intervenção, a fim de melhorar, de reformar, de transformar. Vamos refletir mais. Começando sobre a discussão sobre bioética e meio ambiente. Essa é uma pauta muito importante da nossa sociedade contemporânea, da sociedade presente. O significado da palavra bioética, como o nome sugere, é o cuidado com toda forma de vida, independente de qual seja. Seja a vida humana, a vida animal ou a vida vegetal, situadas em seus respectivos ambientes, como o ar, a água, o solo, a atmosfera. E a importância de pensar eticamente os problemas da vida e do ambiente produzidos pelo desenvolvimento da biotecnologia, da biogenética, da biodiversidade e explorados pelas políticas consumistas. Então, essa discussão, ela qualifica o nosso entendimento para ampliar esse debate, para que a gente tenha condições de refletir sobre as consequências, de pensar sobre os projetos de todos esses campos, dos seus respectivos avanços, em busca de garantir esse cuidado com a vida do ser humano, com a questão ambiental, da flora, da fauna, que envolve também a própria discussão sobre direitos, porque afinal de contas o próprio meio ambiente é um direito existente, ao mesmo tempo um dever do cidadão de zelar pela sua manutenção. Então é uma discussão em franca expansão na nossa sociedade e que guarda relação direta com essas discussões sobre a ética e sobre o cuidado que a sociedade precisa cada vez mais cultivar em nome de desencadear as mudanças sociais desejadas, necessárias. Continuando. Acompanhe essa citação. Essa citação, ela é uma fala de Ailton Krenak, uma liderança indígena na obra O Amanhã Não Está à Venda. Acompanhe o que ele diz. O que estamos vivendo pode ser a obra de uma mãe amorosa que decidiu fazer o filho calar a boca pelo menos por um instante. Não porque não goste dele, mas por querer lhe ensinar alguma coisa. Filho, silêncio. A Terra está falando isso para a humanidade. E ela é tão maravilhosa que ela não dá uma ordem.
ela simplesmente está pedindo silêncio. Então, essa reflexão do Ailton Krenak, ela chama a atenção para uma outra lógica de pensamento, uma outra lógica de postura, de ação, que seja mais voltada para essa preocupação ambiental, sustentável, focando mais as interações entre os próprios seres humanos, de modo que sejam alicerçadas pelos valores éticos. Então, isso nos convida a uma mudança de perspectiva. Continuando. Meio ambiente e consumo. O progresso científico, tecnológico e econômico e a promessa moderna de felicidade levaram à massificação da produção e ao consumismo, trazendo como consequência a crise ambiental que reflete a irracionalidade ecológica dos padrões humanos de consumo. Então, veja, sobre esse ponto, vale a pena abordar e explicar que o consumo, na realidade, né, pelo menos nas ciências sociais, como ele é investigado pelos sociólogos, antropólogos, o consumo é uma prática humana intrínseca à nossa existência. Nós precisamos consumir para sobreviver. Consumir alimentos, o vestuário, itens de higiene, dentre tantos outros inerentes à vida moderna. Agora, o que esses autores buscam levantar como questionamento para reflexão é esse consumo de forma exacerbada e principalmente nos dias atuais, como que ele é explorado como uma forma de fazer com que os indivíduos acreditem que a realização pessoal de quem são só se satisfaz por meio do consumo. Então, esse consumismo exacerbado, ele gera uma série de consequências do ponto de vista emocional dos sujeitos e também do ponto de vista ambiental, né, relacionado ao meio ambiente, à exploração dos recursos, à falta de cuidado sustentável com a vida. Então, é essa a grande reflexão lançada pela discussão dessa temática. Bioética e a proteção às florestas. Esse tema ele é apresentado nessa situação problema com o objetivo de que você possa levar em conta os conceitos, reflexões apresentados, aplicados nessa temática. Vamos à apresentação. Acompanhe. Investidores europeus ameaçam desinvestir no Brasil devido ao desmatamento. 7 grandes empresas de investimento europeias disseram a Reuters que desinvestirão em produtores de carne, operadoras de grãos e até em títulos do governo do Brasil, se não virem progresso rumo a uma solução para a destruição crescente da floresta amazônica. Então, veja, com essa temática da SP, o tema é exatamente essa reflexão com a bioética, a proteção às florestas. Lembrando que a bioética preza por esses elementos, tanto dos animais, dos vegetais, quanto dos seres humanos também. Vamos à problematização. Os povos indígenas, as comunidades tradicionais e ribeirinhas do Brasil estão em constante luta para defender a floresta e seus modos de vida contra a implantação de grandes empreendimentos e do avanço do agronegócio. Diante disso, levantamos a pergunta: é possível conciliar os interesses individuais do capital financeiro e a bioética?
Veja, essa é uma questão também bastante complexa e reiterando, não complexa por ser difícil, mas complexa porque exige um olhar atento a diferentes elementos que estão articulados entre si, que tornam esse quadro abrangente a ponto de envolver diferentes assuntos, né? Então, por exemplo, seria possível conciliar os interesses do capital financeiro e os interesses da bioética? Ao mesmo tempo, temos questões de âmbito econômico, político, social, cultural, porque afinal de contas a bioética preza pela vida animal, vegetal e do ser humano. Então, por exemplo, o modo de organização de uma determinada comunidade tradicional para a perpetuação dos seus valores, da sua história, também é uma forma de fazer com que a bioética interprete, né, esteja ali presente. Ou seja, a bioética também abrange essa noção, essa perspectiva. E, ao mesmo tempo, pensar nos interesses do capital financeiro envolve políticas de desenvolvimento, até mesmo a necessidade de grandes investimentos. Então, como conciliar isso, né? Interesses aparentemente, em muitos casos, inconciliáveis. Mas existem iniciativas, né, interessantes que emergem na sociedade, na nossa própria sociedade, e que apresentam alternativas, né, diálogos, opções distintas, como uma forma de englobar todos esses aspectos, essas noções. Então, é claro que não é uma discussão simples, nem uma discussão fácil, como todas as questões que envolvem a sociedade. Então, vamos a uma breve síntese na resolução da SP. A crise ambiental, a perda da biodiversidade dos povos originários da Amazônia, refletem o atual estágio do capitalismo financeiro e a motivação e o alto interesse dos agentes do capital. Para a superação do consumismo individualista, é urgente colocarmos em ação uma ética que associe o consumo pessoal à preservação do bem-estar coletivo. Então, um ponto-chave que pode ser apresentado como uma síntese dessa situação-problema é a associação entre essa realização pessoal e a preservação do bem-estar coletivo, como possíveis estratégias alternativas a qualquer possibilidade de conciliação. Chegamos a um momento em que uma questão provocadora é lançada para que você tenha oportunidade de aprofundar seu autoestudo, sua reflexão. E a questão lançada é a seguinte: você deve ter percebido a complexidade de estabelecermos conceito de ética e moral para os problemas cotidianos que vivemos. De que modo o fortalecimento da vida coletiva pode contribuir para a superação de problemas sociais? Argumente. Então, essa pergunta é sugerida aqui como uma possibilidade de você exercer a sua argumentação, levando em conta as leituras realizadas a respeito do material da disciplina, outros estudos que você tenha realizado paralelamente, para contemplar um possível argumento relacionado a esse questionamento.